Olha eu aqui de novo, abusando vocês. Hoje vamos falar um pouquinho das religiões. Será que as religiões salvam o ser humano? De jeito nenhum, né? É que salva? A mim não. O que salva é boas obras que a pessoa faz. Ser caridoso com o semelhante. Porque se formos ver, a religião não aperfeiçoa ninguém. Eu tenho um conhecimento de algumas coisas, mas não se aperfeiçoar, se evoluir de um jeito, e foi a religião que fez isso, nada disso. Aqui tem uma parte bem interessante que Emmanuel fala sobre as religiões, a doutrina secreta. Vou tentar aqui ler um pouco, porque minha vista também está ruim, não leio direito, mas vou tentar ler para vocês entenderem um pouco. Tudo o meu é um pouco. Podia fazer uma palestra aqui de 2 horas, 3 horas, não existe, né? Mas só para de volta, 1 hora e meia. Mas eu não posso falar isso, porque não dou condições de falar 1 hora e meia. Minha condição é essa aí, de 10 minutos, 18 minutos. E olha lá, viu? Graças a Deus por ser isso. Quando se lança um golpe de vista sobre o passado, quando se evoca a recordação das religiões desaparecidas, das crenças extintas, apodera-se de nós uma espécie de vertigem ante o aspecto da sinuosidade percorrida pelo pensamento humano. Lenta é sua marcha. Parece, a princípio, comprazer-se nos criptas sombrias da Índia, nos templos subterrâneos do Egito, nas catacumbas de Roma, na meia-luz das catedrais. Parece preferir os lugares escuros, a atmosfera pesada das escolas, o silêncio dos claustros, as claridades do céu, aos livres espaços, em uma palavra, ao estudo da natureza. Aí está falando sobre a morte. Todo mundo diz não tem medo de morrer, mas no íntimo tem um medo de morrer. Não sabe o que vai encontrar lá no mundo espiritual, né? Ou aqui mesmo. Mudar de plano. Deixar de vestir essa roupa pesada nós usamos no dia a dia, que é o corpo. Vamos acoplar a outro corpo que existia e existe, perispírito, outro corpo, o corpo astral. Todo mundo espírita fala sobre isso. Tem muitas religiões aí que falam o corpo astral. A semelhança de nós aqui na Terra. Mas o medo continua. Para a pessoa não ter medo de morrer, tem que ter uma bagagem muito grande, muito profunda, para não ter medo de morrer. Ela não sabe o que vai acontecer lá no mundo espiritual, no outro plano espiritual. Nós perdemos a consciência, né? É como dormir. Morremos toda noite. Deitamos para dormir, não, estamos deitando para morrer. Ele morre ali, acordamos de manhã, despertamos de manhã. Então vamos seguir aqui um pouquinho nossa lição. Um primeiro exame, uma comparação superficial das crenças e das superstições do passado conduz inevitavelmente à dúvida, tá vendo? A dúvida da morte. Mas levantando-se o véu exterior e brilhante que ocultava as massas os grandes mistérios, penetrando-se
no santuário das ideias religiosas, achamos-nos em presença de um fato de alcance considerável. As formas materiais, as cerimoniais extravagantes dos cultos tinham por fim chocar a imaginação do povo. Por trás desses véus, as religiões antigas apareciam sob aspecto diverso, revestiam-se de caráter grave e elevado, simultaneamente científico e filosófico. Seu ensino era duplo, exterior e público de um lado, interior e secreto de outro, e nesse último caso, reservado somente aos iniciados, aqueles que se congregam no próprio centro espírita, que desenvolve mais, eles tem mais esclarecimento através da leitura. Conseguiu-se, não há muito, constituir esse ensino secreto após pacientes de estudo e remunerado e numerosos, pacientes de estudo e numerosas descobertas epigráficas. Desde então, dissiparam-se a obscuridade e a confusão que reinavam nas questões religiosas. Com a luz fez-se a harmonia. Adquiriu-se a prova de que todos os ensinos religiosos do passado se ligam, porque em sua base se encontra uma só e mesma doutrina, transmitida de idade em idade, em uma série ininterrupta de sábios e pensadores. Todas as grandes religiões tiveram duas faces, uma aparente, outras ocultas. Está nessa o espírito, naquele a forma ou a letra. Debaixo do símbolo material dissimula-se o sentido profundo. O brahmanismo na Índia, o hermetismo no Egito, o politeísmo no grego e o próprio cristianismo, em sua origem, apresentam esse duplo aspecto: julgá-las pela face exterior e julgar é o mesmo que apreciar o valor moral de um homem pelo trajos. Para conhecê-las é preciso penetrar o pensamento íntimo que lhe inspira o motivo da existência. Cumpre desprender do selo dos mitos e dogmas o princípio gerador que lhes comunica a força e a vida. Descobre-se então a doutrina única, superior, imutável, de que as religiões humanas não são mais que adaptações imperfeitas e transitórias proporcionadas à necessidade dos tempos e dos meios. Em nossa época, muitos fazem uma concepção do universo, uma ideia da verdade, absolutamente exterior e material. A ciência moderna, em suas investigações, tem se limitado a acumular o maior número de fatos e depois a deduzir daí as suas leis. Obteve assim maravilhosos resultados, porém, por a deduzir daí as suas leis. Obteve assim maravilhosos resultados, porém, por a deduzir daí as suas leis. Obteve assim maravilhosos resultados, porém, por
tal preço ficar-lhe-á sempre inacessível o conhecimento dos princípios superiores e das causas primitivas. As próprias causas secundárias escapam-se. O domínio invisível da vida é mais vasto do que aquele que é atingido pelo nosso sentido. Lá reina nossa causa, e que somente vemos o que efeito. Somente vemos os efeitos e não a causa. Na antiguidade, tinham outra maneira de ver e um proceder muito diferente. Os sábios do Oriente e da Grécia não desdenhavam observar a natureza exterior, porém era sobretudo no estudo da alma, suas potências íntimas. Eles subiam o princípio eterno. Para eles, a alma era como um livro em que se escrevem em caracteres misteriosos todas as realidades e todas as leis, pela concentração de suas faculdades, pelo estudo profundo e meditativo de si mesmo. Elevaram-se até a causa sem causa, até ao princípio de que derivam os seres e as coisas. As leis inatas da inteligência explicavam-lhe a harmonia e a ordem da natureza, assim como o estudo da alma lhe dava a chave dos problemas da vida. A alma acreditavam colocadas entre dois mundos, o visível e o oculto, o material e o espiritual, observando, penetrando-se em ambos, é um instrumento supremo do conhecimento, conforme seu grau de adiantamento ou de pureza, reflete como maior ou menor intensidade o raio do foco divino. A razão e a consciência não só guiam nossa apreciação e nossos atos, mas também são os mais seguros meios para adquirir e prosseguir a verdade. A tais pesquisas era consagrada a vida inteira dos iniciados. Não se limitavam, como em nossos dias, a preparar a mocidade com estudo prematuro, insuficiente, mal dirigido para as lutas e deveres das existências. Os adeptos eram escolhidos, preparados desde a infância para a carreira que deviam preencher, e depois levado gradualmente aos píncaros intelectuais, de onde se pode dominar e julgar a vida, Os princípios das ciências secretas eram-lhe comunicados numa proporção relativa ao desenvolvimento das suas inteligências e qualidades morais. A iniciação era uma efundição completa do caráter, um acordar das faculdades latentes da alma. Somente quando tinha sabido extinguir em si o fogo das paixões, comprimir os desejos impuros, orientar os impulsos do seu ser para o bem e para o belo, é que o adepto participava dos grandes mistérios. Obtinha então certos poderes sobre a natureza e comunicava-se com as potências ocultas do universo. Não deixam subsistir dúvidas alguma
Sob tal ponto, os testemunhos da história a respeito do Apolônio, da Tiana e do Simão, o mago, bem como os fatos pretensamente miraculosos levados a efeito por Moisés e pelo Cristo. Os iniciados conheciam o segredo das forças fluídicas e a magnética. Este domínio pouco familiar aos sábios dos nossos dias, a quem se afiguram inexplicáveis os fenômenos do sonambulismo e da sugestão, no meio dos quais se debatem, impotente em conciliá-lo com teorias preconcebidas. Esse domínio, a ciência oriental do santuário havia explorado e estava possuidora de todas as suas chaves. Nele encontrava-se meio de ação incompreensíveis para o vulgo, mas facilmente explicáveis pelos fenômenos do espiritismo. Em sua experiência fisiológica, a ciência contemporânea chegou ao pórtico desse mundo oculto, conhecido dos antigos e regido por leis exatas. Ainda bem perto está o dia em que a força dos acontecimentos e a exemplo dos audaciosos constrangê-la-ão a tal reconhecerá então que nada há aí de sobrenatural, mas ao contrário, uma face ignorada da natureza, uma manifestação das forças sutis, um aspecto novo da vida que a enche o infinito. Se o domínio dos fatos passarmos ao dos princípios, teremos de esboçar desde logo as grandes linhas da doutrina secreta. Ao ver dessa, a vida não é mais que a evolução no tempo e no espaço, no espírito, uma realidade permanente. A matéria é sua expressão inferior, sob sua forma variável. O ser, por excelência, fonte de todos os seres, é Deus, simultaneamente triplo e uno, essências, substâncias e vidas, em que se resume todo o universo. Daí o deísmo trinitário, que na Índia e do Egito passou a desfigurando-se para a doutrina cristã. Estes três elementos do ser fez as pessoas, a alma, parcela de grandes almas, é imortal. Progride e sobe para o seu autor através de existências numerosas, alternativamente terrestre e espiritual, por um aperfeiçoamento contínuo. Em sua encarnação, constitui ela o homem, cuja natureza ternária, o corpo, o perispírito e a alma. Centro correspondente das sensações, sentimentos e conhecimento. Torna-se um microcosmo ou pequeno mundo, imagem reduzida do macrocosmo ou grande todo. É porque podemos encontrar Deus no mais profundo do nosso ser, interrogando a nós mesmos, a solidão, estudando e desenvolvendo
as nossas faculdades latentes, a nossa razão e consciência. Tem duas faces a vida universal: a involução ou descida do espírito à matéria para a criação individual, e a evolução ou a ascensão gradual da cadeia das existências para a unidade divina. Esse ensino abria ao pensamento perspectivas suscetíveis de causarem vestígios ao espírito mal preparado. E por isso era somente reservado aos fortes. Se por verem o infinito as almas débeis ficam perturbadas e desvaradas, as valentes fortificam-se e medram. É no conhecimento das leis superiores que essas vão beber a fé esclarecida e confiança no futuro, a consolação nas desgraças. Tal conhecimento produz benevolência para com os fracos, para com todos esses que se agitam ainda nos círculos inferiores das existências, vítimas das paixões e da ignorância. Inspira tolerância para com todas as crenças. O iniciado sabia unir-se a todos e orar com todos. Honrava Brahmas na Índia, Osíris em Mênfis, Júpiter na Olímpia, como pálidas imagens da potência suprema, diretora das almas e dos mundos. É assim que a verdadeira religião se eleva acima de todas as crenças e a nenhuma maldiz. Bem explicando que o ser humano, com conhecimento, ele tira de letra quando vem a desencarnação dele ou a morte. Ele se equilibra mentalmente e realmente vai para um lugar conforme o merecimento, conforme o que ele pensar. Porque cada pensamento é o mundo, né? Se ele pensar que está no bar, ele está no bar, bebendo, fumando, curtindo. Se ele vê que a desencarnação é um benefício para o ser humano, para progredir espiritualmente, ele desencarna tranquilo e continua trabalhando. Não tem nenhum repouso. O corpo não se cansa. O corpo espiritual não se cansa, não. O mais ele trabalha, mais ele tem vontade de trabalhar. Aí o conhecimento liberta. Muito ser humano, o conhecimento liberta. Agora, a moral purifica o ser humano. Pois é isso, meu irmão. Desculpa aí que eu li mal, mas deu para um pouco entender. É sobre a morte. Muitas pessoas têm medo de morrer, não tem conhecimento que vamos encontrar na morte espiritual, né? E a religião de hoje em dia traz esse conhecimento, esclarece o que devemos fazer para não ter mais medo da morte, porque morte não existe. Mas temos certeza disso? Não, só falamos que a morte não existe. Muitos pastores falam da morte, mas, não tem medo, mas a maioria tem medo da morte. Ele diz que não sabe o que vai encontrar lá. Ele vai encontrar lá o que está encontrando aqui. Que ele pega com amor, com bondade, com resignação, ele não será punido. Nós vimos na aula anterior que
A pessoa tem a recompensa. A pessoa que faz o bem, caridade com alguém, tem recompensa. Qual é a recompensa que ele tem? O sofrimento ser adiado ou sumido eternamente, depende da pessoa. A pessoa está fazendo bem, fazendo caridade ao próximo. Deus vai levar para quê? Se o objetivo é se purificar espiritualmente, não, bom, deixa ele aí fazendo a bondade e vamos seguir em frente. Bom, deixa a remuneração espiritual do indivíduo. Aí vem a morte, que vem, rapaz. Não tenho medo de morte nenhuma, não. Vem a morte, está ali me esperando, deixa ele me esperar, ele vai cansar de me esperar, porque eu não vou dar uma trégua a ele. Deus, dai-me a tranquilidade, dai-nos a paz, a felicidade que todos nós almejamos. Que a tristeza que existia entre nós, dentro de nós, possa sumir e penetrar a alegria e sermos o Filho de Deus. E estamos trabalhando para a nossa evolução espiritual. O objetivo da vida é esse: purificarmos espiritualmente. Então dê por favor um like para que nós possamos crescer espiritualmente. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo, minhas amigas. Que Deus nos dê paz, para que vivamos dignamente, com alegria.